O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar meu pai. Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Por favor, podem se sentar. Vocês que aqui estão, sejam muito bem-vindos. Você que está conosco pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pelo nosso canal no YouTube, Uma em Piedade, seja muito bem-vindo. Nessa manhã desta segunda-feira, na 13ª semana do Tempo Comum, o Senhor, no Evangelho, ao dizer: Deixa que os mortos sepultem os mortos. Tu, porém, segue-me. Uma expressão forte. Uma expressão que, inclusive, parece uma postura intransigente e egoísta de Nosso Senhor. Afinal de contas, o que tem de mais em pedir para primeiro sepultar os pais? Nada, não é verdade? O problema central não é sepultar ou não sepultar os pais. O problema central aqui, e se todos nós formos bem honestos, nós iremos perceber esse traço dentro de nós, é que essa seria, na verdade, uma desculpa, uma forma de escapar para dizer primeiro: eu não tenho tanta coragem para ainda estar com o Senhor, para seguir a sua palavra, para seguir o seu caminho. Por isso eu tenho que cuidar dos meus pais. É realmente uma desculpa. E ela vem logo depois que Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Porque a fala desse mestre da lei, ela está dentro do seguinte contexto: o que nós vamos ganhar seguindo Jesus? E é por isso que Jesus já apresenta logo para esse mestre da lei: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não está aqui para ter coisas. Ele está aqui para fazer a vontade do Pai. Você vai me seguir para onde eu for? Então saiba que você está me seguindo não por aquilo que você vai ou quer ganhar. Deve ser por mim, não pelo que você vai conquistar. E ressaltando de que seguir a Jesus, sabem, seguir mesmo, se esforçar para seguir Jesus Cristo, é uma coisa exigente. Não é difícil, mas é exigente. Porque levar a sério a sua palavra,
levar a sério a vida que Ele nos oferece, levar a sério o horizonte que Ele nos apresenta. E esse horizonte, ele soma-se e mostra-se igual àquele que nós realmente queremos. Aquele que nós desejamos tanto ver no nosso tempo. Ele só é possível e só será concretizado quando cada pessoa começar a perceber uma coisa só. O que importa é o que eu ganho, ou o que importa é o que nós ganharemos. Eu fui a uma cidade, não vou citar aonde, que eu fiquei escandalizado. Eu fiquei assustado mesmo. Porque aonde fui, é incrível e ao mesmo tempo é vergonhoso. Imaginem que nós aqui somos 2 quarteirões de casas. Nesses quarteirões, muito diferente do que nós vemos aqui, existe esse prédio. Prédio de alto luxo, alto padrão. As ruas ao redor desse prédio completamente asfaltadas. No quarteirão de trás, casas mais simples. E o esgoto a céu aberto. No quarteirão de trás, outro prédio de alto padrão. Tudo organizado. Do lado, casas mais simples. Nem energia elétrica. Essa comparação que eu estou fazendo é justamente a seguinte. Aqui, tudo conforme agrada a alguns. Atrás, o esgoto a céu aberto. Eu lhes pergunto, a doença de lá não chega aqui? Chega. E aqui eu não estou falando de lutas de classes, não, eu estou dizendo justamente, queremos saúde, de que adianta eu ter, num determinado pedaço, tudo que alguém sonha, e logo ao lado, tudo que coloca em risco esses sonhos. Isso para exemplificar o que realmente significa seguir a nosso Senhor, que não é só uma questão de prédios, não é só uma questão de salários, não é isso que eu quero dizer, eu estou falando de vida. O que o Senhor apresenta é, de que adianta eu ter tudo o que desejo, sendo que isso está literalmente colocado em risco por um único inseto. Agora tiremos do ponto de vista mobiliário, obviamente. Agora coloque nas relações todas. Quando nós ouvimos falar, por exemplo, que tem na região de Goiás e que pode chegar em qualquer lugar, um psicopata à solta. E se chega a notícia de que ele está aqui, quem fica tranquilo? Ninguém. Psicopatia precisa ser tratada e precisa das punições adequadas, é óbvio. Isso não se discute. O que eu quero dizer é justamente o que o Senhor está nos apresentando é de que adianta eu ganhar tudo o que quero ou arranjar subterfúgios para que eu só o siga para conseguir o que eu desejo e não entenda justamente, não é o que eu vou ganhar, é o que eu vou ser. É aquilo que eu posso construir na dinâmica da sua vontade, do seu reino, do bem, da graça, para que eu realmente seja um homem melhor, mas ajude também os outros a serem melhores, compreendendo que a nossa vida, de fato, ela não está marcada somente por aquilo que nós temos no tempo presente, mas por aquilo que diz o livro de sabedoria na leitura de ontem. Nós fomos chamados a uma vida que é eterna.
Ninguém gostaria de viver uma vida que é eterna na tristeza e no sofrimento. Por isso não dá para nós encontrarmos somente desculpas, como tantos de nós encontramos. Inclusive, eu posso, e eu digo, eu confesso, às vezes na minha cabeça vem aquela coisa assim, mas não, isso é desculpa. Porque a nossa cabeça funciona assim. Nós queremos ficar no modo com que nós nos sentimos melhores, mas nem sempre ficar do jeito que a gente se sente melhor é o melhor para a gente. Ter a honestidade de olhar para o nosso tempo e para o nosso passado e fazer uma singular leitura. E aí me permitam voltar à leitura que nós escutamos do Gênesis, onde Abraão, num discurso até mesmo chato, me parece, eu me lembro daquele filme antigo, não é da época de vocês não, vocês ainda devem ver. Na minha época era o Chaves. Já viu o Chaves também. Quem nunca aqui, com mais de 30, viu o Chaves pelo menos todo dia antes de ir para a escola na parte da tarde? Pois bem, tem um momento em que, sabe aquela pergunta que vai repetindo, aquela pergunta chata? É igual a criança que vira e fala assim, começa a entender as coisas e pergunta, mãe, por que o leite é branco? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Já viu? Você lembra dessa fase sua? Que tudo era por quê? Abraão pergunta, e se tivessem 50 pessoas boas em Sodoma? Eu não destruiria. E se tivessem 40? Eu não destruiria. 30? Eu não destruiria. Já basta, né? Mas ele ainda insiste. Abraão pergunta isso como sinal. O Senhor realmente pouparia muitos por causa de um? Sim. Mas lembremos-nos de uma coisa. Essa cena está antes da destruição de Sodoma. E Sodoma é o lugar onde o sobrinho de Abraão resolve ir, porque as terras eram fartas, onde tudo se poderia conseguir com facilidade. Mas lá era o sinal de onde nós poderíamos nos perder, justamente porque poderíamos olhar todas as facilidades. É o exemplo daquilo que enche os nossos olhos. Sabe aquelas coisas que enchem os nossos olhos e falam assim, isso aqui vai ser bom, mas no fundo tem alguma coisa errada. E a gente sabe que tem alguma coisa errada. Mas ainda assim a gente arranja um esquema que justifica fazer ou agir daquele jeito, tá naquela situação. Como uma vez uma pessoa me disse, ele trabalhava para uma determinada entidade e ele estava acostumado a receber um dinheiro por fora. Dinheiro público. Já faz muitos anos isso. E aí um padre numa pregação disse, quem recebe esse tipo de coisa é ladrão como quem rouba. Nossa, esse homem ficou bravo. Ele ficou nervoso. Mas como assim? Não é desse jeito. E tudo por quê? As facilidades que ele encontrava e as justificativas que ele dava não eram suficientes para fazer com que aqui ficasse tranquilo. E hoje, nessa liturgia, ao celebrar e meditar a palavra, precisamos ser honestos e reconhecer que no nosso tempo existem sim muitas pessoas boas, mas que nós não podemos fazer e cometer o erro de achar mais uma desculpa para não olhar para o nosso dia com sinceridade, para a nossa história com sinceridade e com verdade, para o nosso tempo com sinceridade e com verdade, e colocar no crivo, isso que nós estamos vivendo é culpa de um ou de muitos? Será que nós não temos muito, em demasia, pessoas que no meio da multidão estão falando de Jesus,
e até dizem, eu vou com o Senhor para onde for, mas na hora em que realmente precisa tomar uma decisão coerente, conforme a vida que deseja, conforme o Evangelho nos apresenta, diz como esse homem, deixa primeiro eu enterrar meu pai, dá mais um tempinho. Isso não é só na política, porque se na política acontece é porque nós favorecemos e nós somos acostumados a fazer isso sim. Isso não acontece somente na saúde, quando nos escandalizamos com pessoas que furam a fila, mas se nós não tomarmos cuidado, nós também furamos. Isso não acontece somente quando nós achamos uma brecha para deixar de usar uma máscara ou qualquer outra coisa. Isso não acontece somente quando nós pegamos uma coisa de outro. Isso acontece quando nós olhamos para alguém e achamos nos seus defeitos uma justificativa para não sermos o melhor que podemos para essa ou para aquela. Enfim, isso acontece quando nós relativizamos a vida que nós recebemos do Senhor. Aí fica o convite simples. O Senhor se dirigiu a todos nós e disse, vem e segue-me. Estamos seguindo a Ele? Ou estamos como estes? Eu vou aonde o Senhor for. Ou, deixa eu primeiro resolver algumas coisas aqui, depois eu vou. E nos esquecemos que, na verdade, seguir o Senhor não é andar atrás dEle, mas é assumir, viver a sua vida na minha vida. Confiando nele, apresentemos nossas preces.